Olá, meus amados, Pai seja convosco. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero dar continuidade aos estudos que eu venho fazendo em relação ao batismo. Essa é a primeira aula efetiva e aqui eu quero falar um pouco sobre o batismo no Antigo Testamento. Mas você pode se perguntar, existia batismo no Antigo Testamento? O batismo em si, ele não existia no Antigo Testamento. Mas ao estudarmos as Escrituras, nós temos que compreender que as coisas do Antigo Testamento, elas são a sombra das coisas que viriam, as coisas que iriam passar. Então, muitas das coisas que a gente vai ver no Novo Testamento, elas têm a sua origem lá no Antigo Testamento. Por exemplo, o sacrifício do Cordeiro, a gente vê ele se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Então sempre existe essa correlação entre os assuntos que aconteceram no Antigo Testamento e os assuntos que aconteceram no Novo Testamento. E eu quero mostrar para vocês aqui nas Escrituras algumas coisas que seriam a sombra do batismo que a gente conheceu ali com João. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Meus amados, como eu vinha falando, muitas das coisas que nós vemos no Novo Testamento, nós vamos ver também no Antigo Testamento. Talvez um pouco diferente, mas é como se fosse uma seta apontando para o futuro. E com o batismo não é diferente. Nós vamos ver aqui nesse texto de Levíticos, capítulo 16, versículo 4, aqui está falando da preparação do sacerdote antes dele oferecer ali o sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Então, uma das partes dessa preparação era que ele deveria banhar a sua carne com água, ou seja, a água já teria um papel de purificação ali na vida do homem. E nós vamos ver que não só os sacerdotes, mas todos aqueles que estavam envolvidos com sacrifícios deveriam se banhar com água para purificação. Então aqui a gente vê um dos exemplos relacionado à água e à purificação. Aqui nesse outro exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 9, nós vemos aqui que diz: então te lavei com água e te enxaguei do seu sangue e te ungi com óleo. Essa palavra aqui, ela está falando sobre Jerusalém, sobre uma aliança que Deus fez com Jerusalém. E a primeira atitude de Deus foi lavar Jerusalém com água, ou seja, foi a purificação, porque Deus, ele não faz aliança com coisa suja, com pecado, com o mundo. Então aqui nós vemos mais um exemplo do poder purificador da água no Antigo Testamento. E aqui existe mais um exemplo muito conhecido até por nós, que é o exemplo do general Naamã. O profeta Eliseu, ele manda Naamã ir ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes, que ele seria curado da sua lepra ali. E é interessante que esse é o mesmo rio em que João, ele começou ali a batizar as pessoas, foi no Rio do Jordão. Então, meus amados, muitas coisas aconteceram aqui no Antigo Testamento que já apontavam para o batismo de João. Ainda ali no Antigo Testamento, existia ainda uma coisa que também apontou para o batismo de João, que foi o batismo dos prosélitos. Mas quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram aqueles homens que se convertiam ao judaísmo. Essa parte ela não se encontra nas Escrituras, mas muitos estudiosos dizem que os estranhos, aqueles que se chegavam ao povo de Israel e desejavam adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, eles entravam para o povo, mas tinham duas condições.
A primeira condição era a questão da circuncisão, e isso está até na própria Bíblia. Agora a segunda, eles começaram a fazer um batismo desses homens que se chegavam à religião judaica. Então, mais um aspecto aqui que também apontou para o batismo de João. Nós temos que compreender que nada na palavra de Deus acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Então aqui nós vemos nessa aula que já no Antigo Testamento as coisas apontavam para o batismo de João. E consequentemente nós vamos ver também o batismo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula será sobre o batismo no Novo Testamento. E se esse vídeo, se essa aula te beneficiou, compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que precisa desses conhecimentos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.